Muita paz para todos. É uma alegria poder louvar a Deus, né? Que coisa maravilhosa é poder estar reunido em nome de Jesus e glorificar o nome do Senhor, adorá-lo em sua beleza, em sua santidade. A oração aqui, ela foi dirigida a Deus em favor do irmão Ian mesmo. É que eu entendi a Débora falar Irã, eu olhei para lá, não vi ele. Mas é o irmão Ian, está ali sendo assistido pelo irmão Marcos, e eu creio que daqui a pouco ele já está bonzinho, né? Deus é maravilhoso para fortalecer e restaurar plenamente a saúde do seu filho. Bom, nós estamos aqui mais uma vez para dar um outro passo com Jesus na nossa cronologia, o passo de número 104 com Jesus. E nesse passo de número 104, nós estamos acompanhando Jesus na sua última semana aqui na Terra. Vimos no passo de número 103, como ele estava no pátio do templo. Expliquei para vocês que Jesus ele não entrava do templo. Só os sacerdotes, na verdade, o sacerdote entrava, e o sumo sacerdote, uma vez por ano, ia no lugar santíssimo. Jesus não era um sacerdote segundo a ordem levítica, ele era da tribo de Judá e não era levita, logo ele não tinha esse acesso, porque às vezes quando a gente lê a Bíblia, parece que Jesus entrou lá dentro do templo, e ele não entrou lá. Certo? Ele ficava ali. Salomão tinha mandado construir no pátio do templo alguns alpendres, uns barracões, onde as pessoas ficavam ali nas festas e participavam das reuniões, enfim. É por isso que você vai entender que ele expulsou os cambistas, expulsou os bois, as ovelhas. Claro que esses bois e ovelhas não estavam dentro do templo, estavam ali junto à entrada, ou até, em alguns casos, perto dos alpendres mesmo. E Jesus, andando por ali, ele expulsou isso ali, mandou parar com aquilo ali, e provocou aí a ira dos religiosos, porque os religiosos dos dias de Jesus, os dominadores do templo, os sacerdotes e os levitas que trabalhavam no templo, eles tinham muito interesse por dinheiro. Essa condição que nós vimos atualmente das igrejas falar muito em dinheiro, pedir muito dinheiro, ela é antiga, não é nova. Isso aqui não é uma condição que só está existindo agora. Não, pelo contrário, lá nos dias de Jesus já ocorria isso. Havia muito, por exemplo, nós estamos ouvindo nesses últimos dias também muito sobre bancada evangélica, que você entende que o grupo de deputados evangélicos que faz pressão sobre o governo. Nos dias de Jesus também tinha o grupo que se uniu com Herodes, tinha grupos que eram mais do lado do Pilatos, enfim, tinha os grupos políticos religiosos que estavam ali, e tudo por vantagens, tudo por interesse, tudo porque queriam. Não era assim um envolvimento pelo bem do povo, um envolvimento porque eles gostavam do povo. É como a gente vê hoje, infelizmente, né? Pastores deixando o ministério. No caso aí, eu até faço uma avaliação. Um pastor que deixa o ministério, ou ele nunca teve um chamado, uma vocação de verdade, ou ele então entrou pelo caminho de Balaão, o profeta que profetizava para ganhar dinheiro. Ele, então, deixar o ministério, nada é mais honroso aqui na terra do que fazer uma obra para Deus, do que ser um ministro de Deus. Deus tem um compromisso com o seu ministro, Deus tem um compromisso com os seus profetas, com os seus sacerdotes. Deus tem o sacerdote, esse sujeito com o chamado ministerial, ele entrega-se inteiramente para o Senhor, e o Senhor é que sustenta ele, que cuida dele. Foi assim com os reis ungidos e separados por Deus,
para a obra do ministério no reinado de Israel. Foi assim com os sacerdotes, com os profetas, enfim, com o próprio Cristo. Deus garantiu o seu sucesso. Deus garantiu, cada passo de Jesus estava sobre a garantia do Espírito Santo. Né? E já pensou agora se Jesus inventa de ser político? Já pensou se Jesus inventa de deixar o ministério? É descer, é deixar das coisas de cima e se envolver com as coisas de baixo. E ali nos dias de Jesus tinha muito disso, então também havia liberdade, vendas, assim como você vê alguns eventos missionários, né, que é cheio de barraquinhas, cheio de coisas, as pessoas saem de casa não mais para ouvir uma palavra ou para participar de um evento que visa a evangelização, que visa a adoração, a publicação da palavra. Muitos saem por causa das vendas que vão fazer ou das compras boas que vão comprar, porque erram os dois quando estão no templo negociando. Erram os dois. Erra quem vende e erra quem compra. Os dois estão num ambiente cujo propósito não é aquele. Então, Jesus, ele repreendeu aí na sua última semana, ele já tinha feito lá atrás, porque ele faz isso 2 vezes. E na sua última semana ele volta a repreender os vendilhões do templo, né? Os negociadores do templo. E essa raça de... aqui cabe bem a palavra desviado, porque desviado não é necessariamente quem sai da igreja, simplesmente. Mas aqui cabe a raça, desviados da palavra, desviados da lei de Deus, desviados do compromisso com Deus. Então Jesus... ele dá uma lição neles, repreende eles. Alguns dizem que Jesus estava muito bravo, mas não é não. Ele estava sob o domínio do Espírito e estava ali num zelo profético, porque o profeta já tinha dito que o Messias faria essa purificação, essa purificação que visava purificar não o templo de pedra, não o templo, como eu expliquei aqui, não aquele templo construído por Salomão, mas o templo do nosso coração, o templo onde ele habita. Deus quer que estejamos em sua presença, e aí a igreja de Deus se reúne na presença de Deus em qualquer lugar. Pode ser aqui na casa dos amigos de Jesus, pode ser ali numa denominação qualquer, pode ser na rua, no ar livre. Se reuniu em o nome de Jesus, está ali por Deus, em nome de Deus, então precisa ter a consciência que aquele ambiente é santo. Porque aonde Deus se faz presente, o ambiente é santo. Né? Não foi até quando a sarça, um arbustozinho tão insignificante, no deserto ardeu com a presença de Deus, Deus, ao ver Moisés se aproximar, mandou que ele tirasse as sandálias do pé. Mas para aí, ele estava num deserto que ele andou várias vezes, onde os animaizinhos, as cabras de Jétro, as ovelhas, andavam por ali. Moisés passou quantas vezes ali? Mas hoje Deus estava se manifestando naquele lugar. A reunião agora é diferente, a reunião é num contato, num compromisso, é numa intimidade, é numa revelação de que Deus está presente. E se Deus está presente, então o lugar é santo. A santificação, ela vem pela verdade da presença de Deus. Essa é a grande realidade. Por isso Jesus disse, quando orou no capítulo 17 de João, ele orou pedindo a santificação, e ele santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Se tem palavra de Deus, tem verdade. Se tem verdade, tem santificação. Mas eles não estavam mais entendendo isso. Eles não iam por essa visão, eles não iam mais ao templo com esse entendimento de que Deus se manifestaria, de que haveria purificação dos pecados, de que Deus revelaria o caminho que deveria andar. Eles não iam mais assim com essa consciência.
eles iam já, a grande parte, né, principalmente aqueles vendilhões e aqueles politiqueiros, eles iam para lá com outras ideias. Dominar as pessoas, ganhar dinheiro das pessoas, conquistar as coisas das pessoas, vender e ter lucro em nome de Deus, entendeu? Falando de prosperidade, mas é uma prosperidade cujo interesse é egocentrista, não tinha nada a ver com o zelo pelo culto a Deus. Isto fez com que Jesus ordenasse que eles se colocassem em uma outra postura, em um outro entendimento, o que provocou a ira dos religiosos que eram chefes e líderes do templo. Ao provocar essa ira, Jesus então fala da parábola dos 2 filhos. O que o pai mandou ele fazer um trabalho e ele disse que não ia. E o outro que o pai mandou fazer um trabalho e ele disse que ia. Sendo que na execução da tarefa houve uma inversão. O que disse que não ia foi porque refletiu. Podemos falar aqui de um arrependimento, de ser o pai está certo, eu devo obedecer o pai. Conclusão, ele refletiu e acabou mudando de entendimento. Houve metanoia na pessoa. E ela foi para arrependeu-se, foi fazer o que disse que não ia. E o que disse que ia, não foi. Virou relaxado, relapso com a obediência ao pai. E acabou não obedecendo o pai. Nós vimos isso, que Jesus contou isso aqui. E ele estava querendo mostrar algo. Que muitos, que naquele momento não faziam parte daquela religião, daquele envolvimento, daquele ritualismo, ainda obedeceriam a Deus. Estamos nós aqui hoje, não estamos? E muitos dos que estavam ali se dizendo filho obediente, não iriam obedecer a Deus. Jesus então conta essa parábola que nós vimos no passo 103. Mas ele não terminou ali. O evangelista diz, e aí vem o passo de número 104, que ele começou a contar ao povo mais esta parábola que nós vamos falar hoje à noite, né? A parábola dos vinhateiros homicidas. Ele fala essa parábola, ele faz essa comparação, traz essa metáfora para mostrar para os seus algozes que eles estavam cegos com relação à ação de Deus no futuro. Essa é uma das parábolas mais profundas da Bíblia, é uma das mais, que traz mais revelação, né? Se fôssemos usar os termos teológicos, então nós encontramos escatologia nessa parábola. Ela fala do futuro, ela traz o Apocalipse, ela mostra o Apocalipse, ela mostra os dias de Jesus, os dias que antecederam Jesus, e ainda mostra os nossos dias e os dias futuros. É interessante, em uma parábola, Jesus traz um ensino magnífico, profundo, e nós precisamos prestar atenção no que Jesus fala, para que a gente também adquira entendimento e responsabilidade no trato com as coisas espirituais. Porque muitas vezes nós somos embalados pela rotina religiosa, e nesse embalo religioso, como uma vez falou aqui nosso irmão Emiliano, acaba que a gente liga um piloto automático e a gente vem e vai, entende, das reuniões, sem prestar atenção no que está acontecendo. E muitas vezes há um esfriamento na nossa vida espiritual, mesmo nós frequentando todas as reuniões e atividades da congregação. Às vezes se esfria dentro da própria casa, dentro da própria congregação. Há quem caia numa mornidão, não fora. Quando o Senhor manda João escrever algumas cartas no Apocalipse a uma das igrejas da Ásia, ele fala que o anjo daquela igreja, ou o ministro, mensageiro daquela igreja, era morno.
apesar de ter uma amostragem de um homem eloquente, de um homem abençoado, de um homem que estava fazendo a obra de Deus, Jesus disse, tu és morno. Olha só, e eu fico pensando, para ele chegar a ser morno, ele pode ter sido frio, chegar a um aquecimento, um fervor do espírito, e daqui a pouco ele pode simplesmente ter caído de produção, caído na intimidade, caído na consciência da realidade espiritual. E sem que ele percebesse, ele foi se acostumando com a água. Fala a água aqui, o rio do espírito, ele foi ficando morno em si mesmo. E estava ali, está tudo acontecendo, tudo está igual. A igreja está funcionando, os irmãos estão vindo, as ofertas estão entrando. Lá para eles era assim. Entendeu como é para alguns pastores atualmente? Não, Deus está abençoando, está entrando bem. Tem pastor que a bênção para ele é o quanto entra, né? No caixa. Entendeu? Não é assim, ó, Deus está abençoando, está vindo umas pessoas. Deus está abençoando, nós estamos amadurecendo. Deus está abençoando, nós estamos mais sábios. Deus está abençoando, há uma expansão da minha consciência. Deus está abençoando, vários dons do Espírito está se manifestando na nossa congregação. Não é essa a medida. A medida do morno ela é diferente. Porque o morno, ele já está com o egocentrismo instalado. Ele para de buscar os interesses de Deus e passa a buscar os seus próprios interesses. E nessa condição de busca dos meus próprios interesses, eu me torno egoísta, e todo egoísta é morno. Ele segue os rituais, como eu falei, mas não segue a palavra de Deus. Mistura as coisas. Passa a ter outros interesses na reunião. Ora, Jesus, percebendo tudo isso aqui, ele vai então falar a parábola dos vinhateiros homicidas. Ele está falando para os religiosos que estão ali com ele. Alguém me perguntou, irmão Adilson, por que tu sempre fala nos religiosos? Mas não é eu, é Jesus que está falando para os religiosos. Eu faço menção do que Jesus estava fazendo. Você entende? Não é eu que estou inventando, eu não tenho nada contra religião nenhuma. Por mim, quem quiser ser religioso, que seja. Entendeu? Eu, afinal de contas, não odeio nenhuma beata da Igreja Católica e nenhum radical da Assembleia. E não estou nem aí para os radicais da Presbiteriana. Você entende? Eu não me preocupo. Cada um é o que quer ser. Mas quando eu falo aqui de religiosos, eu estou falando de pessoas que, na essência, deveriam ser as melhores pessoas do planeta. As pessoas mais dedicadas a Deus, as pessoas mais conscientes da sua comunhão com o Senhor, as pessoas que deveriam amar as outras, as pessoas que deveriam ajudar, abraçar, levantar, abençoar, entendeu? As pessoas que nos lábios dela não deveria haver nenhum tipo de crítica, de murmuração, não a crítica pela crítica, você entende? Aquela crítica que não constrói nada, entendeu? Mas o que deveria ter nos lábios dessas pessoas? Admoestação, conselhos amorosos, exortação da parte de Deus. Mas infelizmente não é assim que ocorre, lamentavelmente. E aqueles lá dos dias de Jesus estavam exatamente dentro desse padrão de mornidão. Alguns estavam até já cheirando a defuntos espirituais. Teve um lá que Jesus disse, olha, tu tens o nome de que vives, mas estás morto. Ele não sabia que estava morto. Você entende o que é isso? O sujeito era um cadáver na igreja. E ele estava na linha de frente, porque essa carta não é enviada. Jesus não está dizendo que na igreja tem mortos, ele estava dizendo que o anjo, o mensageiro, o ângelo, o mensageiro da igreja, logo o pastor, o dirigente, o obreiro, ele estava com o nome de que vive. Então ele tinha, o nosso pastor é uma bênção, o nosso pastor é isso, o nosso pastor é aquilo. Mas no olhar de Jesus ele estava morto interiormente, ele estava vazio do que ele pregava.
Esse é um cuidado que eu tenho aqui e que todos nós devemos ter. Nós devemos ter o cuidado de não falar para os outros o que nós não vivemos. Nós temos que ter o cuidado de não levar alguns para o reino de Deus e nós mesmos ficar do lado de fora. Tem que cuidar. É fácil disso acontecer. Não pense que isso é difícil. Entendeu? É fácil de dizer para o outro, olha, mentira é feio, mentira não deve estar nos lábios de um cristão. E, no entanto, esse cristão ser mentiroso. Você entende? A morte está aqui. É fácil de dizer, olha, viva bem com a tua esposa, trate bem a tua esposa, meu irmão, seja gentil com a tua esposa, e o sujeito ser um carrasco, um malvado, e maltratar a sua própria esposa. Está cheio disso. Então Jesus diz que estes têm o nome de que vivem, mas estão mortos. Olha só que coisa tremenda. Aqueles obreiros dos dias de Jesus, aqueles sacerdotes, os padres israelitas, os pastores de Israel, entendeu? Os bispos de Israel e toda aquela gente que ajudava eles, desde o diaconato até o presbitério, o grupo de ancião assistente do sacerdote, eles estavam desse jeito. Eles eram malvados, eles eram ruins, não sabiam amar, andavam com o livro da lei de um lado para o outro, lendo a lei para o povo, mas eles não guardavam a lei. Jesus fez isso, denunciou isto. Jesus denunciou essa realidade. Ele disse, olha, vós escribas, doutores da lei, vocês atam fardos pesados nos ombros dos outros, que vocês nem com um dedo movem. Vocês não fazem nem um dedinho, vocês não dão assim para ajudar a carregar o peso, as cargas dos vossos irmãos. E vocês ficam inventando coisa para eles fazer. Vocês ficam inventando ritual, saudações. Vocês inventam vestimentas que eles têm que usar. Vocês botam véu na cabeça das mulheres. Vocês fazem tudo para os outros carregar. Mas vocês mesmo, nem com um dedo, vocês não movem. Jesus criticou essa gente. Por quê? Porque Jesus é a personificação da verdade, é a verdade encarnada. Servir a Deus não pode haver em nós mentira, hipocrisia. Não. Se nós servimos a Deus, como diz Paulo o apóstolo, nós já nos despojamos do velho homem com as suas mazelas todas. Aquela roupagem da mentira, da hipocrisia, da falsidade, do fingimento, obras da carne, já ficaram de lado, porque nós já nascemos de novo, nós somos do Espírito, pessoas celestiais que aguardam o seu Senhor voltar para estar com Ele para todo sempre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então não cabe em nós o padrão mundano, o padrão materialista. Nós fomos chamados para sair do domínio da besta, do 666. Nós fomos convocados para ser cidadãos dos céus. O Pai nos quer dar uma eterna herança, a herança dos santos. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele rechaça a conduta, o comportamento, a mensagem e o modo de vida daqueles sacerdotes. Só que ele não faz isso assim simplesmente por fazer. Ele faz isso em amor. Ele quer salvar eles. Ele quer salvar eles. Não é a crítica pela crítica. É o bom pastor procurando, buscando para encontrar os que se perderam. É uma palavra de amor, ainda que é dura para se ouvir. Ela é um ato, um gesto de amor. É o bom pastor procurando as suas ovelhas, chamando, mas nem todos querem dar ouvido a ele. Nem todos querem a sua exortação. Ora, nesse momento, em meio a esse trabalho lá de purificação, o Senhor, eles começam a querer
Olha o coração deles. Gente de Deus, gente boa de Deus, mas queriam matar Jesus. Olha só. Gente que fala da lei de Deus, e a lei diz não matarás. E eles doidinhos para encostar a mão em Jesus. Queriam prender Jesus ali. Como não conseguiram, eles começam a fazer questionamentos para Jesus. E Jesus então não responde porque percebe que as perguntas não eram perguntas sinceras de quem queria aprender a viver, de quem queria encontrar o caminho da luz, o caminho da sabedoria, do conhecimento de Deus. Eram perguntas capciosas, perguntas para derrubar Jesus. E para que Jesus, na resposta, desse um motivo para eles o acusarem diante dos sacerdotes. Os próprios sacerdotes pagavam pessoas, assim como pagaram até o Judas, pagavam pessoas com dinheiro do dízimo, pagavam pessoas para ficar infiltrada no meio da multidão, como se fossem alunos de Jesus. Pessoas para ficar por ali, para pegar e depois servir de testemunha que Jesus falou alguma coisa que não deveria falar. Olha só que o mestre era sábio. O mestre tinha as palavras preparadas pelo próprio Deus. Não dá para pegar ele assim como eles queriam. Então Jesus olha para eles e disse assim: olha, eu vou contar uma nova história para vocês. Nessa história, Jesus vai falar da mesma coisa que ele falou muitas vezes, mas usando outras palavras. Jesus tinha essa habilidade que me falta, de falar o mesmo assunto várias vezes com palavras diferentes. Ele era tremendo, né? Os religiosos, então, continuavam ali, pois tinham esperança que conseguiriam incriminar Jesus. Mas Jesus então começa a contar a sua história e diz: olha, havia um proprietário, um dono, um senhor de terras, que plantou uma vinha. Ele colocou uma cerca ao redor da vinha, certo? Cavou nela um tanque para ter bastante água. Melhor, também um tanque de prensar, para que quando a vinha produzisse, já tivesse ali o local para amassar as uvas. Tá? E construiu uma torre, aonde podiam ficar vigias. Olha só. Em outras palavras, este proprietário destas terras investiu pesado para fazer construir e edificar estas coisas e plantar essa vinha, certo? Depois disso, tudo prontinho, tudo certinho, o proprietário arrendou a vinha para algumas pessoas. Olha, querem alugar a minha vinha, querem trabalhar nela, querem fazer parte da minha vinha aqui e fazer todo o trabalho, depois nós repartimos os lucros. Vão ter um valor para vocês pagar para mim. Então ele arrendou e partiu para o estrangeiro. Saiu do seu local. Entendeu? Deixou ali a sua propriedade e foi embora. É interessante. Aqui nós já temos um Gênesis resumido em poucas palavras, né? Ora, o proprietário aqui nós sabemos quem é. Jesus está falando do Pai Celestial, do Todo-Poderoso, entendeu? As terras que ele prepara para que a sua vinha produza é a própria terra. Própria terra. Que, como diz o salmista, os céus dos céus são o seu trono, é o trono do Senhor. Mas a terra, ele deu aos filhos dos homens. Olha só, Deus entregou a terra para nós. Tem gente por aí que diz que a terra é do diabo. É coisa nenhuma, a terra é minha. Entendeu? A terra é minha. A terra Deus deu para os filhos dos homens. É o que está escrito.
E não dá para... Ah, mas o homem entregou. Entregou nada. Eu não entreguei a minha parte, tu entregou a tua? Eu também não. Não negociei a minha parte com ninguém aqui. Entendeu? O Senhor nos deu a terra, é para nós a terra. O Senhor preparou a terra para nós. Interessante, porque o Senhor preparou a terra e nos deu ela prontinha. É claro que ele disse que nós vamos cuidar da terra por um pouco de tempo. Depois nós vamos ter que prestar contas com ele. Entendeu? A gente passa aqui, exerce a mordomia, e depois nós vamos prestar contas com o Senhor, certo? Então, observe que coisa interessante dá para nós tirarmos daqui. Ainda que a vinha mesmo, a vinha, nós vamos encontrar essa explicação em Isaías capítulo 5. No Isaías capítulo 5, nós vamos ver que a vinha que o Senhor plantou, porque a vinha não é as coisas, não são as arvorezinhas, mas essa vinha é o povo de Deus. É o povo que Deus separou para ele, é o povo que Deus protegeu para ele. E a primeira vinha, realmente, foi a vinha chamada Israel. Deus separou, cercou e protegeu uma nação. Alguém disse, porque os únicos que eram de Deus eram os israelitas. Não é verdade. Não é verdade. Afinal de contas, a nação de Israel vem a existir a partir de Abraão. Mas Abraão era israelita antes? Não. Não. Todos os povos são de Deus. Deus chamou Abraão lá de Ur dos Caldeus, do meio da parentela dele. Até aí não tinha nenhum hebreu servindo a Deus. Não tinha. E Deus chama, ele separa um homem e faz promessas a esse homem, como nós estamos estudando no Gênesis. E esse homem, então, recebe a promessa de ser uma grande nação. Entendeu? Não uma só, mas ele será o pai de muitas nações, mas uma em especial é uma nação que Deus vai separar para ele no meio das outras nações, com a finalidade de mostrar para todas as nações o que é uma nação na mão de Deus. Não que Deus não quisesse as outras, pelo contrário. Quando nós vamos fazer o estudo sobre o templo, nós vamos descobrir que o Senhor deixou a glória dele sobre o templo construído por Salomão, a fim de que todos os povos conhecessem o nome do Senhor e a glória do Senhor. Deus sempre quis todos os povos. Aliás, todos os povos sempre foram do Senhor. O problema é que eles se desviam do seu pai, como o pródigo desviou-se da casa paternal. O problema não é Deus, não. Deus gosta do hindu, do japonês, tudo foi ele que criou. As diferenças e a diversidade que existe entre nós, é Deus quem quis fazer assim. Já está claro que Deus não gosta de tudo igualzinho. Ele não gosta de nada em série. Deus é um grande artesão. Entendeu? Ele não fabrica máquina para sair tudo igualzinho. Não. Ele faz as coisas até quando ele forma no ventre da mãe gêmeos. Entendeu? Idênticos. Ainda assim vai ter coisa diferente. Não é assim? Vai ter coisas diferentes ali. Então, meus queridos, nós precisamos entender que todos são de Deus. Não foi à toa que Jesus mandou, quando a gente orar o Pai Nosso. E quando ele estava ensinando a oração do Pai Nosso, ele não estava ensinando só para discípulo. Ele começa, a primeira vez que ele ensina a oração do Pai Nosso, ele ensina no Sermão da Montanha, estava lotado de pessoas de todos os lugares. Ouvindo isso, e ele olhou para a multidão e disse, quando vocês orar, vocês vão orar assim, Pai Nosso, ó, ele botou tudo numa família só. Olha que coisa maravilhosa. Eu sou de Deus, você é também. Nós somos de Deus. Deus nos ama, aleluia. É verdade que tem uns irmãozinhos nossos atrapalhados. Tem uns irmãozinhos nossos desobedientes, entendeu? Mas papai vai conversar com eles.
Daqui a pouquinho, papai dá uma palavra lá que a coisa muda tudo. Entendeu? Não cabe a nós ficar julgando nossos irmãos. O pai sabe cuidar de seus filhos. Amém? Bom, então nós temos a vinha aí colocada, nós temos o Senhor da vinha, já nos encontramos aqui, certo? E tem os que arrendaram a vinha, os que ficaram com a vinha para si. Nós iniciamos aqui um processo, porque temos os patriarcas, temos os profetas, temos os juízes, temos os reis, temos os apóstolos, temos até Jesus. Vai aparecer tudo aqui nessa parábola. Porque diz assim, no tempo oportuno, então ele arrendou a vinha, distanciou-se. Você já viram eu ensinar aqui sobre a responsabilidade de cada um de nós? E que não tem diabo nem Deus envolvido na conduta diária da nossa vida. É uma coisa difícil para os evangélicos aceitarem. Entendeu? Porque aprenderam a vida toda aprenderam que tem Deus de um lado, um diabinho do outro lado, e que se erra é o diabo, e que se acerta foi Deus. Aprenderam a vida toda assim. Mas aqui na parábola, Jesus está dizendo que uma vez arrendada a vinha, o senhor da vinha se retirou. Você arrendou, agora é com você. É como se ele dissesse assim, ó, eu te dei a vida. Eu preparei tudo para tu ter um vidão aqui na terra. Agora é contigo. Agora é contigo. Eu te dei inteligência, eu te dei sabedoria, eu te dei conhecimento, eu estou te dando energia, força. Entendeu? Graça. Porque quando Paulo foi falar com Deus a respeito de problemas na sua carne, o que o Senhor respondeu para ele? A minha? Por que o Senhor não disse, eu vou arrancar o espinho? Eu vou te ajudar, eu vou te dar um livramento. Disse, não, Paulo, eu te dou a minha graça. A graça do Senhor reflete em nós como força, conhecimento, sabedoria. Entendeu? Senhor, eu te dou a minha graça. Basta. Ah, mas dói aqui, não tem problema não. Eu vou... Estás vivo aí, respira, homem. Entendeu? Cuida da tua vida. Caminha, faz a tua parte. O restante deixa comigo. Você está entendendo? É igual quando me pede oração para vestibular. Eu sinceramente, se eu for falar tudo que eu sinto, os irmãos saem correndo. Entendeu? Ao invés de pedir oração para passar no vestibular, vai estudar. Vai estudar. Entendeu? Essa é a verdade, não adianta. Ou vocês pensam mesmo que Deus vai olhar e dizer, não, o Jair quer fazer medicina. Vou botar ele na frente de todo mundo, ele é meu servo. Deus é assim? Não. Ele entregou a vinha. Trabalhe. Produza o seu fruto. Exercite-se na vinha. Entende? Use de tudo que Deus te deu com sabedoria, com entendimento, com equilíbrio. Pode usufruir de tudo. Ele deixou em tuas mãos. Depois ele vem buscar os frutos. Ele vai vir buscar os frutos. Porque tudo que ele quer é o fruto. Nada mais. Nada mais. Tudo que ele quer é o fruto. Ora, no tempo determinado, ele manda, na época da colheita, buscar. Época da colheita. Essa palavra é uma coisa interessante. Vai ter o dia da colheita. Jesus falou em outras parábolas. Ele falou do joio, do trigo, e que um dia vai vir a colheita e vai ser separado do joio do trigo. Você entende? A colheita aponta para um tempo determinado, quando cada um de nós prestará contas com o nosso Senhor. Entendeu? Com aquele que nos arrendou todas as coisas, que deixou nós usar por um pouco de tempo a sua propriedade, porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Olha só, e todos os que nela habitam. Está escrito. Veja que coisa tremenda. Jesus continua. Ele enviou um servo aos vinhateiros para que recebesse uma parte dos frutos da vinha.
É interessante porque nós temos um dia de acerto final, mas nós temos tempos de acerto parcial. Por isso Salomão escreve em Eclesiastes, e ele diz assim, olha, não sejais demasiadamente justo. Não seja justo demais. Entendeu? Nem demasiadamente ímpio. Por que Salomão fala isso? Porque em períodos da vida, Deus sempre nos visita. Entendeu? E nós vamos ter que prestar contas. Tem gente que está pensando que a prestação de conta é só lá no juízo final. Não, nós prestamos conta aqui. Tem gente, eu não sei por que eu estou passando isso. Ai, é o Senhor cobrando alguns frutinhos que está faltando. Entendeu? Nós precisamos ter esse cuidado. Então, ele envia servos aos vinhateiros para que recebesse uma parte dos frutos. Tá? Conforme o contrato. Eles, porém, pegaram este servo e espancaram e mandaram-no de volta sem nada. Olha só. Mas o que Jesus quer dizer com isso? Ele disse, olha, eu envio profetas, eu envio sacerdotes, eu enviei juízes, eu enviei bons reis, porque houve bons reis em Israel. Entendeu? Eu envio, enfim, homens, vários, tá? E vocês não tratam bem, não ouvem, não aceitam, não recebem a minha mensagem. Veja os irmãos que naqueles dias quem estava ali era o próprio filho, como a parábola vai falar mais na frente aí. Porque ele enviou uma quantidade de pessoas. O escritor aos Hebreus, ele fala, havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Ou seja, teve profetas, teve sacerdotes, teve juízes, teve reis. Desde a antiguidade Deus fala com o povo. Mas a maioria não ouve o que Deus manda os seus mensageiros falar. A maioria não aceita a palavra, não recebe a palavra. Ora, restando ainda alguém, como a última chance, aí versículo 6 eu pulei, tá? Porque já expliquei para vocês ali, para não ganhar tempo aqui. Aquele senhor aqui colocado na parábola, que nós sabemos muito bem quem é, que é Deus, resolveu mandar o seu filho. Na expressão de Jesus, disse, o pai pensou. Eles não aceitaram o Elias, não aceitaram o Davi, não aceitaram direito o Samuel, não aceitaram, enfim, todos que eu enviei. Sabe uma coisa? Vou pedir para o meu filho ir lá. Quem sabe o meu filho indo, eles vão respeitar, porque afinal de contas, é o meu filho. Então eu pedi para o meu filho ir, até agora só foram mensageiros, eu vou perguntar se o meu filho vai lá e aí ele envia o seu filho. Sendo que o filho nada mais é do que a própria presença do pai. O filho é a essência do pai. O filho é a manifestação do pai. O filho é o dono também. Entendeu? E então, ele disse, vai o filho para representar o pai. Então vem Jesus. Jesus que não se manifesta como juiz, não se manifesta como o anjo, não se manifesta como profeta, não se manifesta como pastor, não na sua manifestação. Ele se manifesta como filho. Essa é a manifestação dele. Depois ele vai dizer que ele, mesmo sendo filho, é bom pastor. Mesmo sendo filho, é o profeta dos profetas. Mesmo sendo filho, é o rei dos reis. É o senhor dos senhores. Mesmo sendo filho, é um com o pai. E acabou. Entendeu? Quem vê a mim, vê o pai. Mas sabe o que eles vão fazer com esse bom senhor?
eles matam. Formam um conselho e dizem, olha, sabe de uma coisa? Está aqui o herdeiro. Está aqui a pessoa que vai herdar tudo. Se nós acabar com ele, nós ficamos com a coisa toda para nós. Essa é a grande verdade. Desde os tempos antigos, o ser humano tem procurado ser dono de tudo aqui na terra. Desde os dias de Eva, quando Eva, na parábola do Gênesis, em sua imaginação, quer ser como Deus. Quer sair da sua estrutura de ser humano e na vida imaginativa, aquela que é a mãe de todos os viventes, a vida. Porque Eva aí na tradução correta é vida. Ela, em sua imaginação, corrompe Adão, que é humanidade. Corrompe a humanidade. A vida corrompeu a humanidade. Serpenteou no entendimento da humanidade a ideia de que o homem é como Deus, pode ser como Deus, pode dominar as coisas como Deus, pode ter o controle das coisas como Deus. E há até os que invocam em seu ateísmo que Deus não existe, mas que Deus somos nós mesmos. Olha só, esses camaradas, eles quiseram ficar com a coisa sobre o seu poder. Eles não quiseram ouvir a palavra de Deus. E avançaram no filho e o mataram. Versículo 39. E agarrando-o, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Para fora da vinha aqui, para fora da capital de Israel. Porque a lei dizia que o condenado tinha que morrer fora da cidade de Jerusalém. Olha só. Então ele é arrastado até o Gólgota. Ele está falando do que ia acontecer com ele dali a alguns dias. Ele está aqui pela segunda ou início de terça-feira da semana da sua morte. E ele está antecipando e falando para aqueles camaradas o que eles iam fazer e para os seus discípulos o que ia acontecer com ele. Então, veja uma coisa, veja que quem veio roubar, matar e destruir são os religiosos. Quantas vezes eu ouvi pregar, porque Jesus falou que o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir. Mas quem é que Jesus chamou de ladrão? Aí todo mundo, o diabo. Não, senhores. Quando ele expulsa os cambistas, ele olha para os religiosos, os chefes religiosos, como diz o texto anterior, e ele diz assim, a casa de meu pai será chamada casa de oração, mas vocês, sacerdotes, tendes transformado ela num covil de ladrões e salteadores. Quem são os ladrões e salteadores? São eles, da barganha do templo, da cobrança exagerada de dinheiro, da roubalheira dos dízimos, da posse das ofertas dos fiéis. Eles são os ladrões. E eles querem roubar, e quando alguém tenta fazer eles parar de roubar, eles se revoltam contra esse alguém. E eles matam, eles perseguem, eles difamam, eles não têm o Espírito Santo de Deus. Não há amor. Eles só têm amor pelo dinheiro. Eles só têm amor pelos seus interesses. Você entende? E Jesus está lançando em rosto deles. É Jesus quem está falando. Irmão Deus, mas está muito semelhante com os de hoje. Mas é verdade. Já antes de Cristo, o profeta Miqueias, no capítulo 3, mais precisamente o capítulo 3:11, ele fala que os pastores, líderes de Israel e os profetas de Israel só profetizavam, só atuavam pelo dinheiro. Está lá escrito, não sou eu que estou inventando.
Antes de Jesus, eles já começaram a se corromper. E o negócio deles era dinheiro. Veja que lá atrás, no livro de Números, no início das coisas ainda, quando a nação estava se formando, ainda estava a caminho da terra, já existia o vidente Balaão, que só profetizava por dinheiro. Balaão, vem aqui abençoar, quanto é que tu paga? Quanto é que tu paga? É Balaão. Balaão amaldiçoa, porque quem recebe dinheiro para abençoar também amaldiçoa. Aqueles que vivem por dinheiro, eles tanto abençoam quanto amaldiçoam. Ou você nunca viu um pastor dizer, olha, eu não te abençoo. Se tu ir para lá, eu te amaldiçoo. E encontrei uma irmã, eu e Jair, estávamos trabalhando, veio uma irmã nervosa, triste, começou a conversar comigo, disse, o pastor está nos perseguindo, o pastor está judiando de nós, a Deus. E eu disse, e por que vocês ficam lá? Por que vocês ficam sofrendo e sendo judiados? Ah, mas não é. Vai que aquele homem amaldiçoa a gente? Olha o medo da irmã, medo de um pastor que amaldiçoa de ser minha irmã. Maldição sem causa não pega. Entendeu? Esse sujeito aí, a maldição dele não vale nada se tu tiver com Jesus. Entende? Eu já amaldiçoaram que eu ia trair a Gui, ia cair no pecado, ia me estourar todo, me arrebentar todo. Eu estou aqui pela misericórdia do Senhor e eu não pretendo trair a Gui, não. Ela já chega. Entendeu? É luta, mas é uma bênção também. A Bruninha não gosta quando eu falo que é luta. Ela é defensora da avó, né? Mas a grande verdade é o seguinte, não tem essa de maldição sobre quem está servindo ao Senhor. Entendeu? O próprio Deus fez com que Balaão, depois dissesse para Balaque, o pagador da maldição, o Balaão disse para o Balaque, olha, não tem jeito. Israel não dá. Não posso amaldiçoar Israel. Porque contra Israel não vale maldição, não vale encantamento. Não tem nada que eu possa fazer que amaldiçoe Israel. Porque Deus é com ele. Deus está no meio dele. Deus se faz presente. A vida que tem Deus, que comunga com Deus, pode fazer maldição. Eu já contei aqui algumas vezes, mas não é nunca demais. Conto da minha tia que um dia estava apavorada porque descobriu que o nome dela estava na boca de um sapo. E ela contou para mim, e foi exatamente essa minha expressão, entende? Coitado do sapo. Coitadinho do sapo, tia. Eu estou com pena do sapo, não pena de ti, não. Tu não serve a Deus, mulher? Sirvo. Tu não tem Jesus? Tenho. Estás com medo do quê? O sapinho que não vai poder comer vai morrer de tão não poder comer. Essa é a verdade. Então, contra os escolhidos de Deus não tem maldição, não tem agoureiro, não tem nenhum feitiço, não tem nada. Aprenda isso. Se você está com Deus, você tem um escudo. Você está sobre a rocha, você está garantido, porque Deus é o seu escudo e a sua fortaleza. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, eles vieram para roubar, matar e destruir. Hoje em dia, por causa da nossa lei, eles não matam, mas você sabe que a Igreja Católica Apostólica Romana, nos tempos da Inquisição, teve aí uns 2 papas atrás aí, que andou pedindo perdão, porque mataram milhares e milhares. Contam os historiadores que a igreja matou mais pessoas do que a Segunda Guerra Mundial. Olha só, vê que coisa tremenda. Nos dias da Inquisição, na perseguição contra quem não queria ser cristão. Entendeu? Então, olha que coisa triste. Porque quando o homem de Deus deixa de ser de Deus, ele vira só um homem. E normalmente vira uma besta, uma fera. Entende? Vira violento, vira mau, vira ruim.
Entendeu? Deus nos livre de nós cair da presença do Senhor, porque na presença do Senhor nós somos aquecidos e amolecidos no coração, para amar, para cuidar, para fazer o bem, para abraçar, entendeu? Para erguer e não para destruir. Jesus disse: abençoai e não amaldiçoai. Abençoe, sempre, sempre. A tarefa do cristão é abençoar. Tem irmão que ainda não entendeu isso, às vezes faz aquela macumbinha evangélica, né? Eu vou te colocar na mão de Deus. Mas eu não vou te colocar na mão de Deus, não para o sujeito ser abençoado. É como se Deus entrasse na batalha dele e fosse quebrar o outro todo. Entendeu? Não tem isso, irmão. Deus não faz assim. Deus nos atende através do amor. Oh, meu amigo, eu vou conversar com Deus. Eu estou sofrendo, tu está judiando de mim, mas eu vou falar com Deus. Deus vai apaziguar teu coração, Deus vai ajudar você, Deus vai curar você, Deus vai dar luz para você, Deus vai trazer entendimento sobre você, e você vai virar num outro homem. O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e tu te tornarás em um outro homem, em uma outra pessoa. Essa é a verdade, entendeu? Bom, quando nós lemos lá em Miqueias, então, você deve ler em casa, capítulo 3 de Miqueias, leia, é importante que você leia. E você vai ver que lá já tinha uma fotografia, um retrato falado do que acontece hoje com a busca dos líderes corrompidos, com aqueles que não temem ao Senhor, mas que fazem uso dos cargos, dos títulos eclesiásticos para se aproveitar do povo, entendeu? Profetas que só profetizam por dinheiro, pastores que só dão bênção a partir da contribuição, essa mistura de dinheiro e culto. Jesus protesta contra isso, e Deus já tinha protestado lá através do profeta Miqueias, né? Se você observar bem no versículo 11, vai estar tratando exatamente das profecias. Eles querem tomar a herança. Esses maus obreiros, esses maus apacentadores, eles querem se apossar da herança. Você sabe quem é a herança de Deus? A herança de Deus é eu e você. Pedro escreve disso lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3. E também Paulo traz essa orientação em Efésios, capítulo 1, versículo 11. 1 Pedro 5 e 3 e Efésios 1, 11. Em Efésios 1:11, o Paulo diz: nele, digo, em quem também fomos feitos herança. Esses líderes, eles querem se apossar de nós, eles querem controlar a nossa vida. Eles querem guiar os nossos passos. E o pior, irmãos, é que a maioria dos irmãos parece que passou por uma lavagem cerebral. E aí tem a ideia de que tem que ser assim. Eu, aqui na casa dos amigos, já recebi irmão que disse para mim: irmão, Deus, tu tens que nos controlar. Tu tens que nos dominar. Como, ele só faltou dizer assim: bota um cabresto em mim e me guia. Eu disse: querido, estou fora. Cuida da tua própria vida, porque cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Deus não me chamou para controlar a tua vida, Deus me chamou para pregar o Evangelho. Eu estou aqui falando o Evangelho como o Evangelho é. Eu não tenho que cuidar da vida de ninguém. Nós aprendemos dentro do contexto da religiosidade esse domínio, de ter irmão que quer ir visitar a mãe, vai pedir para o pastor. Entendeu? Pastor, posso ir visitar a minha mãe esse domingo? E tem pastor muito do safado, entendeu? Que ainda diz: não, senhor, é dia de culto, não se visita a mãe. E ele vai usar a Bíblia. Quem não deixa pai e mãe por amor de mim, não, do evangelho. Mas isso é o interesse dele. Tem coisa que ela pode ser vista de outra forma. O apóstolo Paulo escreveu e disse o seguinte: quem não sabe cuidar dos seus é pior do que o infiel e negou a fé. Entendeu? Chega para Jesus e vai perguntar para Jesus se eu devo ir à igreja hoje ou devo cuidar da minha mãe, do meu irmão, da minha família. Ele vai dizer: cuide da sua família. Porque ali é cultuar a Deus.
Cultuar a Deus não é um oba-oba na congregação. Cultuar a Deus não é pegar o violão e cantar na congregação. Não. Cultuar a Deus de verdade é pegar o que está sofrido e tratar dele. É pegar o faminto e dar pão para ele. Cultuar a Deus de verdade é nós fazer o que o samaritano fez. Encontrar o homem caído, ferido, à beira da morte e cuidar das suas feridas, fazer a asepsia, curativo, e depois ainda pegar dos nossos recursos, entendeu? E levar ele lá no hospital, ou na estalagem, no caso lá, e deixar ele até se recuperar. Num compromisso de começar a cuidar e ir até o fim nos cuidados. Porque também de que interesse é esse, ou que interesse há em Deus que eu trate de alguém só no primeiro dia e depois eu o abandone. Entendeu? Não é assim que funciona. Então, a obra de Deus é realizada nos irmãos. Isso eu já falei aqui. A vinha do Senhor somos eu e você. E nós devemos cuidar uns dos outros. Amar uns aos outros. A produção de fruto, ela se dá na realização minha para com você e sua para comigo. Entendeu? Onde é que se apresenta o fruto do Espírito? No dia a dia dos nossos relacionamentos. Se existe amor, se existe paz entre nós, se somos pacientes uns com os outros, se temos mansidão, se somos bondosos, se somos longânimos, né? Porque tem gente que até ontem elogiava, já é meu amigo, é o melhor irmão que eu tenho, é o número 1 da congregação dos amigos, sabe? Aí no outro dia o Jair fica nervosinho lá, porque às vezes ele fica nervoso, entendeu? Aí ele fica nervosinho lá e me xinga. Olha, já estou por aqui contigo e tal, vai plantar batata no asfalto, entende? Aí eu saio dali, agora é que vai aparecer se eu tenho fruto ou não. É agora. Porque enquanto está tudo bem, comendo picanha no lado da churrasqueira, quem que briga, meu Deus do céu? Rosete chama a gente lá, fazer aqueles camarão desse tamanho assim, aí nós estamos ali comendo, é só elogio, eu fico prestando atenção, entende? Tem os irmãos em volta que estão ali participando, meu Deus, a irmã Rosete, é a anja. Você entende? E assim é o pirão com linguiça na casa do outro, né? Vamos lá na casa do outro, já fui no Luiz. O Luiz sabe fazer, eu não entreguei ele aqui para vocês, né? O Luiz sabe fazer um pirão com linguiça que eu não encontrei em outra casa. E olha que eu já comi pirão com linguiça por aí tudo, tá? O do Luiz, ele dá um trato, assim, ele põe a linguiça lá na frigideira e aí começa a tirar toda aquela banhinha, aquilo fica tão sequinho, assim. Depois ele faz aquele pirão, olha, é especial, ele honra quem honra, né? Então, porque ele sabe fazer. Né? Então, olha só, ali naquele momento lá, comendo aquele pirão lá, é só elogio. Ele nunca escutou coisa ruim naquele. Já servi esse pirão para alguém e ele disse: tá um nojo isso aqui. Luiz, não gosto do Luiz. O Luiz eu não vou muito com a cara dele. Não, lá é todo mundo abraçando, é só alegria. O fruto do Espírito, ele vai se manifestar nos impactos da vida, na discordância, na discrepância, no antagonismo do pensamento, entendeu? Por isso eu sempre ensino, irmãos, aprendam a discordar amando. Ou vocês pensam que eu concordo com tudo que a Gui faz? Não concordo, não. A maioria das coisas que ela faz, ela gasta o meu dinheiro. Vocês pensam que eu gosto? Não gosto. Entendeu? Mas a gente aprendeu a discordar amando. Eu suporto, irmão. Entende? A verdade é que ela suporta também, porque tem muita coisa que... Eu sou chato, viu? Meu Deus, eu não me aguentava. Eu já orei isso. Eu disse, Jesus, se eu fosse tu, eu não me aturava.
Entendeu? Porque, mas a Gui me entende, ela resolveu me amar, escolheu me amar. Entendeu? Então, equilibra-se as coisas. E o fruto aparece aí, quando nós não saímos desequilibrados, jogando tudo para o alto, a história de uma vida, e rompendo com as coisas, porque hoje discordamos, porque hoje a gente não aceitou determinada coisa do outro. Não, não. Nós temos equilíbrio, fruto do Espírito Santo, que você lê na sua Bíblia como temperança ou domínio próprio. Você entende? Então, é aqui, Deus vem em nós, não é para ver a realização de cultos e festas. Vocês pensam que Deus gosta de ver dança aqui, Ele vem aqui para olhar a dança. Tem dançarino no céu que os daqui não chegam nem perto. Escolhe o melhor cantor do planeta, entende? O melhor cantor, não sei quem é hoje, o cantor mais afinado, mais capaz, o mais destacado mundialmente, o mais premiado. Pega ele. Deus tem gente lá no céu que canta muito melhor. É outra dimensão. É uma evolução sem fim, é algo que não dá nem para comparar. Entendeu? Então, certamente ele não vem para o meio de nós para buscar. E isso Jesus já falou. Ele não vem para buscar o cântico, não vem para buscar, não nesse sentido, porque ele vai encontrar aqui um cântico bom, bonito. Não. Vai encontrar aqui um instrumentista aí que vai dar show. Não. Ele vê, eu vou lá naquela reunião lá porque o Adilson está pregando, eu gosto de ouvir o Adilson pregar. Deus, não é por isso que ele vem. Ele vem procurar frutos. Ele vem procurar corações arrependidos. Ele vem procurar evolução no indivíduo. Ele vem procurar crescimento espiritual. Ele vem buscar isto. Verdadeiro adorador é plantinha frutífera. Está escrito. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, vai para o inferno? Não, vai para onde? Para o lixão. Vai para a fogueira. Mas não é a fogueira daquele inferno lá. Vai para a fogueira, vai para a extinção. Toda vara em mim que não dá fruto, ele corta. Joga ali, vai secar, vai acabar-se. Entendeu? Mas aqui dá fruto, ele faz o quê? Ele limpa. Aqui está a visitação de Deus. Deus nos visita e fala conosco e envia a sua palavra para deixar nós cada vez mais puros, cada vez mais limpos, porque ele limpa para que dê mais fruto ainda. Oh, glória a Deus! O Senhor nos prepara para uma vida maravilhosa, frutífera. Pois bem, Jesus diz, quando vier, versículo 40, diz, quando vier o dono da vinha, que irá fazer com esses vinhateiros? O que o dono da vinha vai fazer com os vinhateiros que maltrataram os seus servos, que maltrataram os seus enviados, que mataram o seu filho? O que ele vai fazer? Responderam-lhe, certamente destruirá de maneira horrível. Aqui Jesus está falando do fim, do juízo final, os infames, entendeu? Ele destruirá e ele arrendará a vinha, o novo mundo, a nova terra, que habita a justiça, os novos céus, a nova Jerusalém. Ele arrendará para outros, que produza o seu fruto e lhe dê a sua parte no tempo certo, no tempo devido. Ora, eles sempre souberam a verdade, mas não agem conforme a verdade. Eles terminam dizendo para Jesus, ora, é com nós que tu estás falando. Eles sabiam que era com eles.
Alguém disse para mim, Adilson, mas tem irmão desse aí que não sabe que está andando errado. Eu digo, todo mundo que faz o erro sabe que está andando errado. O mentiroso sabe que é mentiroso, o adúltero sabe que adulterou, o ladrão sabe que roubou, o malvado sabe que fez o que é mal. Todo mundo sabe quando erra. Não tem essa de não errar, a não ser que tenha, claro, vou abrir um parênteses, que é demente. Entendeu? Que tenha uma deficiência, que seja uma pessoinha especial, mas aí ele é uma criança, ele é ineputável, dele é o reino dos céus. Você entende? Aí não há egoísmo ali. Ali há impulsos. Mas todos que têm um pouquinho de consciência, que sabem o que é certo e mesmo assim fazem o que é errado, o Senhor, eu tenho pregado aqui que o inferno é a destruição. O Senhor os destruirá, né? Jesus está também dizendo que Deus enviou toda aquela gente para nos ajudar, porque Deus deu à igreja, primeiramente, apóstolos, depois, doutores, profetas, mestres, pastores, e isso tudo com a finalidade, ou visando o aperfeiçoamento dos santos, para que os santos também se tornem ministros. Porque todos na obra do Senhor devem fazer alguma coisa. Ninguém foi chamado para ficar inerte. Entendeu? A sua evolução espiritual deve formar outros para Deus. O seu testemunho deve atrair a outros. O seu desejo de, ouvindo de Jesus, fazer o que Jesus manda fazer, deve envolver você de tal maneira que você faça a obra do Senhor. Ah, mas eu não sei pregar. Não precisa pregar. Tem que estar aqui na frente, no aspecto de pregador. Mas você sabe dizer que Jesus é bom. Você sabe dizer para aquele que está praticando o mal, não faz isso. Isso não é bom para ti. Não é bom para os teus. Não é bom para quem está em volta de ti. Entendeu? O pacificador, o apaziguador, enfim. Concluindo, irmãos, Jesus fala então para eles, olha, o dono da vinha destruirá esses vinhateiros e dará a sua vinha a outros. O Senhor, quando eu não quero andar conforme é para andar, Ele põe outro no meu lugar. Entendeu? Ele vai ter os dele. Não pensa que a minha negligência vai atrapalhar a obra de Deus. Não. Eu não quero, outro quer. O Judas não quis, Matias tomou o lugar de Judas. Olha só. Entendeu? Deus escolheu nós a todos. Mas aqueles que não aceitam ser escolhidos de Deus vão ficando. E Deus vai escolhendo outros para ocupar o lugar de quem não quer. Você entende? Não tem aqui uma ruindade. Não é aquela pregação assim, ó, você não quer, Deus vai tratar com você. Não. É simples. É simples. Eu não quero, Senhor, eu não estou afim. Às vezes a gente não fala assim, né? Mas a gente, com as atitudes da gente, vai colocando que não quer. Eu não quero te buscar, Senhor, eu não quero me dedicar, eu não quero ouvir a tua palavra como é para ouvir. O Senhor vai procurando outro que quer, outro que produz o seu fruto. E há uma seleção constante na vinha do Senhor. Ele vai substituir os seus trabalhadores. Entendeu? Os fiéis estarão com ele para todo sempre. Os infiéis perecerão, se acabarão, né? Jesus, então, fixando neles o olhar, continua. Vocês nunca leram nas Escrituras? Ele vai mudar a parábola agora. Ele deixa de falar da vinha e ele vai falar de pedra, de rocha. Vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram. Ela se tornou a pedra angular, pelo que o Senhor foi feito, pelo que o Senhor foi quem fez isto. E é maravilha aos nossos olhos.
Veja só. De quem que ele está falando? Ele está falando dele. Ele é a principal pedra da esquina. Tá? Ele é que faz o ângulo e o prumo da edificação chamada igreja, onde nós, como pedras vivas, somos edificados, casa espiritual. Ele disse, aquele que cair sobre esta pedra vai se quebrar todo. E aquele sobre quem ela cair, porque tem duas coisas aqui. Eu posso ficar esbarrando em Deus, vou me quebrar. Mas Deus pode cair em cima de mim também. E aquele sobre quem ela cair, ela o esmagará. Eu falei para vocês aqui em outros dias que Deus é bom e Deus é mau. Ele é bom para os justos, para os corretos, para os da verdade, para os sábios que entendem o caminhar com Ele, para os que produzem fruto. Ele é bom. Mas Ele é mau para os que resistem a Ele, que querem guerrear com Ele, que querem usar do nome dEle para fazer coisa errada. Ele é mau para aqueles que injustamente usam o seu nome para se apropriar do que é do outro. Aqueles que usam o seu santo nome em vão. Ora, amados, o verdadeiro Messias foi rejeitado pelos líderes de Israel, e nós sabemos disso. Mas Deus vai enviar sobre eles o anticristo, e eles vão aceitar o anticristo. E vão ser esmiuçados, esmagados, arrebentados. Jesus continua, por isso afirmo a vocês, revelo para vocês, o reino de Deus lhes será tirado e confiado a um povo que produza os seus frutos. Vocês lembram das lições atrás dos pequeninos? Os sábios e entendidos foram tirados. Mas a revelação foi dada aos pequeninos, aos humildes, os que aceitam a palavra do Senhor, os que recebem a palavra do Senhor. Veja que lição maravilhosa Jesus nos traz. Nesse momento, os escribas, os sacerdotes, os fariseus, que era a religião mais forte de Israel, ouvindo suas parábolas, perceberam que ele contara essa parábola a respeito deles. Eles mesmos se tocaram, ele está falando de nós. Ele está falando de nós. Vem a pergunta aqui. Não falou com você? Como você e eu estamos andando na presença do Senhor? Nós temos levado a sério as coisas de Deus? Eles concluíram, ele está falando de nós. O resultado da descoberta foi, procuravam deitar a mão sobre ele e prendê-lo naquela hora, mas ficaram com medo das multidões, pois que elas o consideravam um profeta. Se não fosse o povo, tinham prendido Jesus e arrastado ele para o tribunal naquele dia, naquela hora. Mas com medo do povo, eles recuaram. O que se faz entender, fica revelado aqui, que mesmo percebendo que Jesus estava falando deles, eles não aceitaram a palavra para se acertar com Deus. Não se arrependeram, não quiseram a verdade, porque preferiam a mentira. Nós estamos vivendo uma época em que está evidente a operação do erro. Porque as pessoas não estão amando a verdade, estão amando a mentira. Deus mesmo, tem enviado a operação do erro e as pessoas têm acreditado na mentira. As pessoas vão em toda mentira que se fala para elas. Desde o raminho de arruda na orelha, até a espada de São Jorge, a plantinha, na porta dos consultórios, escritórios, mercados,
lanchonetes. Você entende? As pessoas não querem a verdade, elas querem magia. As pessoas não querem se arrepender para servir a Deus. Elas querem um milagreiro que faça mágica. Então Deus tem permitido que muitos ilusionistas se apresentem para o povo. Entendeu? Dores que desaparecem, mas depois voltam. Curas que não significam nada, porque daqui a pouco aparece que não está curado também. Você entende? As pessoas vão lá, tem os que cobram e os que pagam. E pagam não pouco. A mentira, a operação do erro está atuante na terra. E por que a operação do erro está se agigantando na face da terra? Porque os homens resistem à verdade. Resistem à palavra de Cristo. Resistem ao Evangelho. O Evangelho é para nós. O Evangelho é para mim. Entendeu? Eu preciso me alimentar do Evangelho. Na prestação de conta, eu não vou prestar conta pela Gui, a Gui não vai prestar conta por mim. Nós temos os nossos filhos e nós não podemos prestar conta por eles. Eles prestarão contas de si mesmos diante do Senhor. Nossos genros e noras que nós amamos e que são filhos também. Nós não vamos poder apresentarmos-nos diante de Deus e dizer: Deus é meu genro, é minha nora. Não, eles têm que fazer a sua própria escolha. Cada um será recompensado segundo as suas obras, segundo a sua produção, segundo os seus feitos, segundo as suas realizações. Por favor, não me entenda mal, eu não quero que você saia daqui de cabeça baixa, assustado, pensando: meu Deus, o irmão Deus prega pesado. Não! Eu estou lançando luz, eu busco em você conscientização. Eu preciso me conscientizar dessa verdade e você precisa se conscientizar dessa verdade. Com Deus não se brinca. Como está escrito: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. O Paulo vai mais longe, disse: aquele que semeia na carne, aquele que só tem esperança nessa vida aqui, que só busca as coisas dessa vida aqui, da carne colherá corrupção. Essa corrupção tanto vai se dar no dia a dia da existência dentro da nação, quanto na sua própria condição de ser humano que vai envelhecendo. As esperanças da carne não são outra. A beleza do jovem vai deixar ele. A força do moço, do mancebo, se acabará também. A idade vai vir, o tempo, ele vai passando e nós vamos enfraquecendo. E ontem era um menino jogando bola ali nos campinhos, brincando. Hoje é um avô, ou é um ancião precisando dos seus filhos para conduzi-lo até o banheiro. Se conscientize disso e use a sua força para fazer o que é bom, para produzir a paz. Use a sua força para agradar a Deus, para comungar com Deus, para buscar a Deus, para estar na presença de Deus. Como diz o sábio no Eclesiastes: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Mocidade aqui é nos dias em que tu tem energia, enquanto tu ainda tens condição de fazer as tuas próprias escolhas, antes que venham os maus dias. Porque virão dias, hoje você está com força,
você quer viver, você gosta de viver, e aí não importa a idade que você está, mas terá dias que você vai desejar morrer. Ah, eu não. Vai sim. Você vai estar cansado, enfadado. Você não vai gostar mais da sua locomoção, nem dentro de casa. É disso que o sábio está falando, então busque a Deus. Esgote as suas forças com Deus. Empregue as suas energias para produzir fruto para Deus. E quando nos aproximarmos do Criador, logo após os dias maus, ao nos aproximarmos do Criador, nós vamos poder ser energizados novamente, revestidos de seu Santo Espírito, abduzidos pela imortalidade, encaixados na divindade, enxertados na vida eterna. Oh, aleluia! Nós vamos poder entrar nos portais da glória divina, pois Ele dirá para nós: vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia! E eu gosto do complemento do que ele diz, por quê? E o porquê não tem nada de religiosidade. Olha só, porque tive fome e me desse de comer. O cara nunca apareceu aqui, mas cultuava todos os dias, dando pãozinho para quem tinha fome. Sopinha. Faz uns 20 dias vi uma reportagem de uma senhorinha pobre, faxineira, diarista, né? Num lugar de pobreza. Em que ela, todos os dias antes de sair de casa, prepara um café. Tem um ranchinho atrás de casa. Prepara um café, bota pão, café, deixa ali umas coisinhas para botar no pão, e ela vai trabalhar. E aí, os lixeiros, os catadores de lixo da rua, passam, entram, vão lá, tomam café, entende? Come pãozinho e sai. Daqui a pouco vê o caminhão do lixo, vai os lixeiros também lá, entende? Eu fiquei olhando aquilo e disse, meu Deus, quando a gente quer fazer de verdade, todos temos condição de fazer. Uma pessoa pobre, produzindo seu fruto de amor, de misericórdia, de bondade. Você entende? Vinde benditos do Pai, porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me destes de beber. Estive nu e me vestistes. Oh, meu Deus, está em volta de nós. A vinha é verdade. É. Ainda tinha um esposo que tinha sofrido um AVC. Que coisa legal. Ela trouxe para cuidar dele, no fim tornou-se esposo dela. Você entende? Tive fome. Tu não conseguiu dormir com a fome do outro. Estive nu, tu me vestiu. Às vezes nós cristãos, perdoe a minha insistência, já era para ter acabado, eu passei da hora hoje. Mas eu não posso ir embora sem falar. Entende? Às vezes lá em casa o problema é com que roupa que eu vou. Entendeu? O outro não tem roupa. E eu fico lá resmungando com que roupa que eu vou. Estive nu e me vestiste. Estive enfermo e fosse lá me visitar. Fosse lá me ver na minha enfermidade. Você vê do que eu precisava. E os justos dirão, mas Senhor, nós nunca te vimos. Imagina olhando aquele brilho glorioso do Cristo ressuscitado.
Nunca que nós vamos enxergar ele num ser humano ao nosso lado, né? A não ser que haja um mergulho, um batismo no Espírito Santo que nos faça enxergar muito além da matéria. Senhor, nós nunca te vimos com frio, com fome, com sede. Tu doente, Jesus. Foi. Eu fui te visitar com... Meu Deus, eu não lembro disso. Não lembro, Jesus. Se quando fizestes a um destes, não é esse aqui, destes pequeninos irmãos meus, a mim o fizestes. Ah, meu Deus. Que venha Jesus e que estejamos preparados para apresentar diante dele nossas boas obras. Que venha o Cristo. Oh, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Que em nós haja esse sentimento do Cristo. Que haja esse sentimento de nós sermos melhores do que somos. Pelo amor de Deus, que ninguém se conforme no estágio em que está. Não. Mas que haja em nós uma fome, um desejo de justiça. Desejo de ser mais como Ele. De buscá-lo mais, de servi-lo mais. Amém, queridos? Quero orar com você. Glória a Deus. Temos aqui alguns pedidos de oração. Nós vamos orar por Darcy, pedir oração através do Facebook. Vamos orar pela irmã Maria, amiga da irmã Dilma. Está com problema nas articulações. Vamos orar pela Ivone. Está na UTI. Em Blumenau. Nós vamos apresentá-los diante do Senhor. Pode ir no seu lado, converse um pouquinho com quem está aí. É pouquinho só, tá? Pergunte o nome. Né? Olhe para trás também, olhe para trás. Vê se você conhece essa pessoinha que está aí atrás. Glória a Deus. Maravilha. Vamos falar com Deus agora. Abençoa essa pessoinha que está aí perto de ti. Abençoa ela. Abençoa em nome de Jesus. Né? Oh, glória a Deus. Ordena saúde em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos falar com Deus, Pai do céu, maravilhoso, querido, bondoso. Deus que busca os que são seus. O Senhor que não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Tu és maravilhosíssimo, Senhor. A ti seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Recebe, Senhor, a nossa súplica nesta noite. O nosso desejo, meu Deus, que na forma de oração colocamos diante de ti. Tu que conheces os corações e sabes o que cada um de nós deseja, o que cada um de nós sente, o que cada um de nós, respeitando a tua palavra, chega a desejar para cada um, meu Pai, tanto para nós mesmos, quanto para aqueles que estão em volta de nós. Que a tua palavra permaneça em nós,
e que nós tenhamos a graça para viver a proposta do Espírito que a nós é dada. Abençoa o teu filho, a tua filha nesta noite, Senhor. Aquele que está enfermo, que receba saúde nessa noite, em o nome de Jesus. Aquele que está, Senhor, em problemas, dificuldades, que receba a luz para ter capacidade de resolver os seus problemas, meu Pai. Aquele que estava sem conhecimento, agora adquirindo este conhecimento, meu Senhor, possa desenvolver esse conhecimento com sabedoria para aplicar na sua própria vida as ações necessárias, muito antes de tu nos podar, Senhor, que nós possamos produzir o fruto necessário para glorificar o teu nome aqui na terra. Ajuda o teu filho, a tua filha, que nesse momento clama, Senhor, a ti, arrependido, desejoso de perdão, desejoso de restauração, desejoso de viver uma nova vida em ti, meu Pai. Que o teu filho, a tua filha seja abençoado neste momento com essa graça. Ó Deus Santo, abençoa os casais, abençoa os pais e os filhos, abençoa esta congregação, Senhor, e também aqueles que estão em casa hoje à noite, que não puderam vir. Ajuda a tua filha, a irmã Maria, Senhor, que está com problema nas articulações, que a tua filha tenha alívio das dores, que receba, meu Senhor, da tua parte, graça para suportar e para vencer as dores, que o seu organismo responda positivamente, pois ela espera em ti, meu Pai. Também a irmã Darcy, Senhor, que está pedindo oração, tu sabes a necessidade da tua filha, qual o desejo, qual a busca. Oh Senhor, eu olho para ti nesta noite e contemplo todas as coisas convergindo em ti, para o bem daqueles que te amam, para o bem daqueles que esperam em ti, que aguardam no teu nome. Oro também pela Ivone, Senhor, que está na UTI. Tu sabes, meu Deus, qual a necessidade da tua filha, em que área precisa de socorro. Canaliza para ela a tua bênção, leva a tua filha à restauração, à recuperação. Faça com que seu corpo reaja, Senhor, aos medicamentos, que a tua filha possa testemunhar, Senhor, que voltou a ter saúde, que voltou a estar bem. Assim, meu Deus, eu rogo por todos aqueles que também não puderam vir hoje e que de alguma forma estão nos assistindo em casa agora, ou aqueles que ainda vão nos assistir, Senhor, que a tua graça, a tua paz, o teu amor esteja com todos eles, meu Pai, em o nome de Jesus.